Minha namorada, a rainha do baile, se transformou em um Mesh independente e rechonchudo, enquanto eu me tornei o belo Optimus Prime, tudo por causa dos Transformers globais de 2025. Todos os carros em nome de todos se tornarão Meshes. Alguém tem um carro de polícia que se transforma em um pioneiro que está ficando louco hoje. Alguém tem um Land Rover que se transforma em um rei tigre peidando todos os dias. Alguém tem um micro-ônibus de segunda mão. Ele se transforma em um cachorro louco que é incompetente e gosta de brincar. Algumas pessoas não têm carros e comem refeições compartilhadas e se tornam máquinas humanas. Ontem foi o aniversário de Liu Huyan. Como um cachorro doce, dei a ela um carro preto de HAL com todas as minhas economias. Mas no dia seguinte, ele se transformou em um olho único obeso. Depois de pensar que se transformar em Optimus Prime poderia derrotá-lo, quem diria que ele se uniria a seu irmão mais novo para roubar meu núcleo Mesh? E cruelmente me pisoteou até virar mingau. Agora que estou renascido, devo fazê-lo ficar mais obeso. Para encontrar um jogador Mesh adequado, assisti a vídeos a noite toda pedindo a opinião de todos. Embora um caminhão de mineração automática de 40 milhões seja muito forte, mesmo se atualizado para um porta-aviões, ele seria invencível, mas escolhi um caminhão pesado de 800 mil novamente porque eu e Optimus Prime somos uma combinação perfeita. Como não há armas depois que o Mesh se transforma, fui à maior loja A Street e encomendei um conjunto de facas e escudos de batalha de 5 metros de comprimento. Depois de fazer tudo isso, fui para a Montanha Kaishu. Acontece que um cristal avançado apareceu aqui quando a oportunidade mecânica chegou. Pode ajudar o Mesh a evoluir e atualizar rapidamente. Agora essa oportunidade foi bloqueada por mim. Em seguida, gastei 2 dias e meio. Eu capturei 1000 ratos de várias cidades pequenas porque todos os animais se tornarão Meshes quando o apocalipse chegar e cristais de energia comuns nascerão em seus corpos. É claro que quanto mais dessas coisas boas, melhor. Uma semana passou rapidamente e um flash brilhante apareceu de repente no céu. O mundo inteiro parecia ter sido atingido por uma bomba de flash poderosa. Quando as pessoas recuperaram a visão, uma nuvem escura já havia envolvido o mundo inteiro. E um som mecânico soou ao mesmo tempo. O apocalipse mecânico chegou com a contagem regressiva de 321. Inúmeras chuvas de meteoros apareceram no céu, o que significa que a oportunidade mecânica começou oficialmente. Enquanto todos estavam confusos, eu coletei todos esses meteoritos porque cada um contém One Crystal. O que você consegue depende da sorte. Quando esses meteoros caíram no chão, uma mensagem apareceu na mente de todos. Os veículos em nome de indivíduos foram transformados em Meshes. Especialmente há apenas esta mensagem. E eu estou coletando cristais na Montanha Kaishu enquanto ativo meu núcleo Mesh. Armadura combinada. Quando minhas palavras caíram, o caminhão pesado preto originalmente calmo sofreu uma mudança repentina. Então, em menos de 2 segundos e meio, um Mesh humanoide preto de 10 metros de altura apareceu na minha frente. A aparência do Mesh parece um pouco assustadora, mas não carece de uma beleza violenta. No segundo seguinte, uma luz negra foi disparada do peito do Mesh. Meu corpo desapareceu instantaneamente do lugar. O Mesh e o corpo humano são um só. Então eu verifiquei as propriedades habilmente. Forma do Mesh. Forma original. Nível do Mesh. Peso: 21 toneladas. Tipo: a ser selecionado. Configuração de energia padrão. Motor de supermatriz. Analisei cuidadosamente as informações acima, mas fiquei um pouco surpreso ao ver o motor de supermatriz. Como o motor é a fonte de energia de um Mesh, a qualidade é crucial, e um equipamento como o motor de supermatriz pode ser considerado o auge. Esses 2 Meshes médios estão apenas no nível 1. Para evoluir, eles precisam chegar ao nível 10. Então, olhei para os ratos novamente. Neste momento, os ratos estavam deitados no chão, convulsionando. Seus corpos já haviam mudado. Mas a mecanização completa ainda levará algum tempo. E eu subi novamente ao topo da montanha, vendo o minério bruto original emitindo uma luz multicolorida deslumbrante. Isso significa que sua qualidade é lendária, e seu efeito é dezenas de vezes maior que o de uma qualidade comum. No momento em que peguei o minério bruto, um som mecânico veio novamente, anunciando: habilidade lendária obtida, fortalecimento de combate superpotente. Vendo isso, meus músculos não puderam deixar de tremer, porque esta é a habilidade mais rara do mundo. Então, mal podia esperar para clicar em usar. Aprendizagem de fortalecimento de combate superpotente bem-sucedida. Força de combate básica aumentada em 200. Desta vez, meus músculos do Mesh se contraíram novamente.
Isso não é uma liderança enorme desde o início? O efeito da habilidade apareceu no painel. Fortalecimento de combate superpotente. Mas se 100.000 se tornarem 200.000, o mais importante é que a duração é longa, mas o tempo de recarga é muito curto. Então, examinei o forno de fundição de ferro e descobri que os corpos dos ratos estavam começando a inchar. Estima-se que ainda levará cerca de meia hora para a mecanização completa. Mas, no momento em que estava elaborando o próximo plano, algumas figuras grandes apareceram repentinamente na área da mina. Acontece que eram os caminhões basculantes da mina, que se transformaram em mechas pesados. Olhei para a figura alta à frente, sentindo um pouco de inveja no meu coração. Mechas pesados têm motores de supermatriz. O equipamento padrão de um mesh pesado certamente será ainda melhor. Quase em um instante, decidi pedir emprestado um deles para equipar meu próprio corpo. Imediatamente peguei minha espada de batalha e escudo, correndo rapidamente em direção à área da mina. Felizmente, o local era todo feito de aço. Diante da figura repentina, todos só podiam assistir impotentes. E eu cheguei em frente a um mesh pesado amarelo, levantei minha espada comum e comecei a cortar aleatoriamente. Depois de apenas 2 minutos e meio, o mesh pesado foi desmontado em um monte de peças. Arranquei o motor de dentro. Os olhos do mesh imediatamente liberaram 2 raios de luz. Esta é a habilidade de identificação integrada do sistema, motor nuclear de ciclo duplo. Com certeza, é um nível superior ao motor inicial. Depois de colocá-lo no espaço do mesh, voltei rapidamente ao topo original da montanha. Em menos de 2 segundos e meio, o sistema avisou: substituição bem-sucedida. Motor nuclear de ciclo duplo. Força de combate aumentada em 5. Durabilidade de energia aumentada em 30%. Depois de fazer tudo isso, olhei para o dragão de ferro no chão. Os ratos pareciam ter sido injetados com alguma energia misteriosa, e a velocidade de sua mecanização disparou como um raio, e seus corpos também estavam se expandindo a uma velocidade alarmante. No entanto, este não é apenas o caso de uma colina. A terra e até os oceanos de todo o mundo estão rugindo constantemente. Todas as florestas iniciaram uma enorme mecanização, e eu fiquei ali parado como se nada tivesse acontecido. Eventualmente, esses ratos mecanizados. Neste momento, como se tivessem acordado de um sonho, eles lentamente abriram seus olhos escarlates. Apenas 1000 ratos mecânicos tiveram suas superfícies cobertas por uma camada de armadura de aço duro, que parecia frutas mecânicas cheias de tecnologia. Mas antes que eles pudessem apreciar este banquete mecânico, eu os achatei silenciosamente. Vários minérios brutos caíram no chão. Eu pensei que consumir mais de 1000 minérios brutos seria suficiente para me elevar ao nível 10, mas até que todos os 1000 minérios brutos foram consumidos, o mesh permaneceu na metade do nível 8. Ainda faltavam quase 700 minérios brutos para o nível 9. Justamente quando eu estava planejando ir a outro lugar para obter recursos, um estrondo alto veio do chão. Inúmeros globos oculares vermelhos apareceram de repente, e então me cercaram de todas as direções. Olhando mais de perto, descobri que eram os ratos mecânicos nas montanhas. Parece que quando as criaturas estavam sendo mecanizadas, uma espécie capaz de liderar legiões também foi produzida dentro do grupo. Vendo uma pilha de pacotes de experiência, eu imediatamente encontrei a onda de ratos. Com apenas um deslize, 40 ou 50 ratos mecânicos perderam suas vidas. Justamente quando eu estava me divertindo, aquela espécie distante só sabia montar seus irmãos mais novos. As correntes de ferro em seus corpos estavam todas ligadas. Instantaneamente preso em meus membros. 50 ratos estavam puxando juntos, e até eu senti uma onda de impotência. O poder reunido pelos ratos era suficiente para resistir a qualquer mesh de tamanho médio, mas eu estava contando com as pedras de energia no chão para reabastecer continuamente a potência do motor. E vendo as pesadas perdas de seus irmãos mais novos, a espécie inteligente finalmente apareceu. Assim que ele apareceu, ele correu direto para mim. Contanto que ele devorasse o mesh de 10 metros, sua força se tornaria mais forte. O poder de combate daquela espécie realmente disparou. Com apenas uma mordida, rachaduras sutis apareceram na minha armadura. Mas neste momento, minha energia foi reabastecida em cerca de 70 a 80%. Depois que o aprimoramento de poder de combate superpoderoso foi ativado, o poder do mesh dobrou instantaneamente, e todos os irmãos mais novos restritivos foram derrubados. Saiam todos! Então eu aproveitei a oportunidade para pular e agarrar um dos ratos. Ao ver isso,
O rato imediatamente abriu a boca em pânico. Grande irmão humano, por favor, me deixe ir. Mas minha resposta foi muito fria. Vá. Então, sob a força da minha palma, o aço no corpo do rato mecânico se distorceu rapidamente. Em menos de 2 segundos e meio, um rato mecânico foi esmagado em uma fatia de rato por mim. Ao ver seus chefes sendo mortos instantaneamente, os outros irmãos mais novos fugiram em todas as direções, e eu levantei a espada de batalha e corri para matar. É uma pena que esses ratos mecânicos sejam os melhores em cavar buracos. A velocidade de cavar as montanhas é simplesmente ultrajante. Em apenas alguns minutos, não há mais ratos mecânicos à vista. No chão, restou apenas uma pilha de fragmentos de rato. A próxima etapa é inventariar os espólios. Uma esfera vermelha flutuava sobre o corpo de um certo rato. Abrindo a esfera, Jim adquiriu um martelo de guerra de energia fino. Ao ver isso, não pude evitar exclamar. A luz vermelha indica que está em uma esfera de alto nível. A esfera comum é branca, a intermediária é amarela, a avançada é vermelha. A épica é roxa, a lendária é multicolorida. Mas mesmo que produza uma esfera avançada, a chance de conseguir coisas boas é muito baixa. Então, mal podia esperar para pegar o martelo de guerra. O sistema imediatamente indicou que o poder de combate aumentou em 50. Ele também virá com pulsos de corrente roxa ao atacar. Então, instantaneamente joguei fora a faca de batalha quebrada e o escudo, porque em comparação com o martelo de guerra, eles são puro lixo. Ao mesmo tempo, um total de mais de 800 esferas foram obtidas nesta onda, com o Yuan refinando constantemente no corpo. E a energia engolida antes, a unidade finalmente foi promovida para o nível 10. Depois de confirmar que não há outros perigos ao redor, escolhi cautelosamente a primeira evolução. No momento em que cliquei no botão de confirmação, uma energia misteriosa surgiu do nada no vazio. Como uma magia antiga, silenciosamente descendo, fazendo com que meu mecha original de 10 metros flutuasse lentamente no ar sob esta energia. Sua forma também está se transformando sob a luz roxa, cada centímetro de aço sendo reesculpido. Cerca de 4 minutos e meio se passaram. Quando seu último raio de energia desapareceu completamente, a transformação do meu mecha finalmente foi concluída. Embora a mudança de cor e aparência não pareça grande, mas o corpo original de 10 metros se tornou 12 metros, parecendo mais magnífico e poderoso. E seus membros também se tornaram mais grossos, como se escondessem um poder infinito. Depois que a evolução foi concluída, o poder de combate aumentou em 30. Forma do mecha. Bem como evolução, nível do mecha. Peso, 31 toneladas. Poder de combate. Tipo, combate corpo a corpo médio. Configuração de energia padrão, ciclo duplo. Depois de verificar os atributos do mecha azul, estava satisfeito e me preparei para descer a montanha. O mecha ficou no topo da montanha e saltou levemente, e o corpo disparou como uma flecha de uma corda. Sempre que a energia era insuficiente e estava prestes a cair no chão, o propulsor reabastecia a potência de fogo novamente. Levou apenas 2 minutos e meio. Cheguei à cidade de Kaishu ao pé da montanha. No início do apocalipse, havia muitos recursos para colher aqui. Ao longo do caminho, o mecha entrou na cidade sem problemas. É que a situação na cidade é muito caótica, com vários sons se entrelaçando constantemente, revelando uma cena de apocalipse. E o lugar com a melhor qualidade de criaturas mecânicas deve ser o zoológico de pandas não muito longe. Eles não são nada exigentes. Eles não só podem absorver o poder do ouro elemental, mas também engolir o aço da sucata. Mas os mechas dos humanos são um grande tônico para eles, pois engolir humanos pode aumentar a inteligência das feras. Que agitação! Por onde começar? Sinto com entusiasmo as flutuações de batalha dentro do parque. Mas antes que eu pudesse decidir por onde começar, criaturas mecânicas já estavam correndo em minha direção, olhando atentamente. Era um macaco mecânico com 2,5 metros de altura, mas sob o simples golpe do martelo de guerra, o brilho vermelho nos olhos do macaco mecânico desapareceu imediatamente. No final, ele explodiu um Yuan Jin de nível superior. Quando eu estava prestes a receber o saque, dezenas de macacos Emei se lançaram novamente. Enfrentando o gigante de aço que matou seus semelhantes, todo o grupo instantaneamente caiu em completa loucura, determinado a despedaçar o inimigo à sua frente. O rei macaco comanda atrás desses macacos mecânicos, mas eu apenas seguro o martelo de guerra e dou uma risada fria. A raiva sem força é, afinal, um palhaço. Correntes elétricas roxas saltam constantemente no martelo de guerra.
Qualquer macaco mecânico que o toque se transformará instantaneamente em uma pilha de lixo. Mas quando eu estava massacrando mais da metade do bando de macacos, o rei macaco finalmente percebeu que algo estava errado. Seus olhos mecânicos estavam extremamente vigilantes. Ele soltou gritos urgentes em sua garganta ao mesmo tempo. O bando de macacos também parou de atacar imediatamente e se virou para fugir. Só matei uns 30 e tantos, e eles já querem correr? Para onde vocês estão correndo? Um brilho perigoso brilhou nos meus olhos, e então acelerei meus passos para alcançá-los. Embora a velocidade do macaco mecânico estivesse muito à frente, minha velocidade de explosão era ainda maior. O rei macaco estava simplesmente aterrorizado e, em seguida, liderou seus irmãos mais novos rapidamente em direção à área dos crocodilos. Aqueles crocodilos de aço têm 7 ou 8 metros de comprimento. Na opinião do rei macaco, mais de 20 gigantes. Definitivamente seriam capazes de me despedaçar em um instante. Não se preocupe, irmãozinho. Eu irei matar você em breve. Eu olhei para o rei macaco com uma voz fria como ferro. O rei macaco definitivamente não poderia escapar. Sem mais delongas, decidi primeiro resolver o grupo de crocodilos. Embora o tamanho dos crocodilos de aço seja realmente grande, sua velocidade de ação correspondente é muito lenta. Para mim, eles são apenas alvos vivos. O que me surpreendeu foi que eles eram realmente grossos e resistentes. Quando o martelo de guerra deslizou sobre seus corpos, apenas deixou uma longa ferida, embora não tenha conseguido matar o crocodilo com um único golpe. A energia elétrica anexada ainda poderia paralisá-lo concretamente. Justamente nesse momento, uma cauda de aço chicoteou. Ao ver isso, eu imediatamente desviei. Menos de 2 minutos e meio após o início da luta, a maior parte dos crocodilos brutais já havia sido paralisada. O sorriso no rosto do rei macaco congelou instantaneamente. Em vez disso, houve uma profunda inquietação. No momento seguinte, ele fugiu novamente descontroladamente. No entanto, não escolhi persegui-lo imediatamente, apenas porque todos os crocodilos haviam explodido e o Andin de nível superior. Depois de limpar toda a área dos crocodilos, só então escolhi perseguir o rei macaco. Mas antes que eu pudesse correr 2,5 metros, um grupo de meshs apareceu no parque. Todos são caminhões basculantes pesados caros. Chefe, contanto que matemos as criaturas neste zoológico, com certeza conseguiremos muito Yuan-Jin de alto nível. Entrem com cuidado mais tarde. Vou acabar com quem danificar a armadura de galinha. De dentro de uma das armaduras de galinha veio a voz do dominador Zantão da vida passada. Ele está controlando uma armadura de galinha super pesada de 17 metros. Pertence ao verdadeiro teto da armadura de galinha. Neste momento, Zantão está triunfante e acena com sua grande mão para liderar a entrada no zoológico. Mas ele ficou imediatamente atordoado assim que chegou à porta, apenas por causa dos destroços de metal no chão, e todos pertenciam a criaturas mecânicas. Obviamente, alguém chegou primeiro. Alguém realmente se atreve a roubar monstros? Vá ver quem é. Zantão está ansioso agora. Ele já obteve muito Yuan-Jin e sabe o quão importante Yuan-Jin é para a armadura de galinha. Mas depois de pensar um pouco à distância, decidi continuar perseguindo o rei macaco. Diante de uma força de combate quase 10 vezes maior do que a dele. O rei macaco mecânico só pode esperar para morrer obedientemente, mas ele ainda não desistiu de lutar, com uma expressão de dentes cerrados, tentando intimidar o gigante à sua frente. Humano, por favor, me poupe. A voz do rei macaco continha um traço de súplica. Mas eu não queria dizer uma palavra desperdiçada e esmaguei sua cabeça com um chute. Um Yuan-Jin de alto nível explodiu imediatamente de seu corpo. O vermelho brilhante liberado por Yuan-Jin é muito deslumbrante, mas antes que eu pudesse guardar Yuan-Jin, um rugido furioso veio de trás de mim. Solte aquele Yuan-Jin! Ao ouvir isso, eu não olhei para trás e coloquei os despojos no espaço da armadura de galinha. Só então virei lentamente a cabeça e, com certeza, descobri a figura de Zantão. Originalmente, Zantão queria o Yuan-Jin de alto nível do rei macaco. Mas agora ele mudou de ideia e quer mais a foice de batalha na minha mão. Só de olhar para o arco elétrico roxo, eu sei que o poder da foice de batalha é muito bom. Armadura de galinha de lâmina divina de 12 metros, sua sorte é boa. Eu sou o Zantão da Kaishukion Mine. Você já ouviu falar de mim? Zantão abriu a boca e revelou sua família. Seu tom era um tanto arrogante. Ele realmente não se importava muito comigo, porque para medir a eficácia de combate de uma armadura de galinha, é para ver a altura e o volume da armadura de galinha.
No entanto, Zantão sempre prestou atenção em persuadir as pessoas com virtude. Ele não queria forçar a foice de batalha em minha mão. Em vez disso, ele planejava me deixar ser seu próprio primeiro-ministro. Em sua opinião, eu sou sem dúvida um valentão muito forte. Me siga no futuro. Eu garanto que você não vai se arrepender. Ele nem mesmo me disse os benefícios e me deixou entrar. Você se esqueceu de tomar seus remédios? Meu tom frio apagou instantaneamente seu fervor. O que você disse? Zantão estava um pouco desconfiado de que sua audição estava com problemas. O zoológico de Kaishukion é meu território agora. Saiam por onde entraram. Caso contrário, as consequências serão por sua conta e risco se eu os matar. Sua cabeça está louca? Irmão mais velho, pare de falar besteiras com ele. Vamos matá-lo rapidamente. Os subordinados ao seu redor abriram a boca com raiva. Zantão também estava obviamente tremendo de raiva. Bom, muito bom. Quanto tempo ninguém me disse isso? Irmãos, matem ele. Não danifiquem a arma em sua mão. Com um simples comando casual, quase 30 mechas avançaram. Este era o momento dos subordinados demonstrarem lealdade. É preciso saber que todas essas mechas de galinha estão sob o comando de Zantão. Uma vez que Zantão revogue a autorização, eles não poderão controlá-las. No entanto, eu nem sequer olhei para essas mechas de galinha. Um bando de lixo. Rapidamente, uma mecha de galinha King King avançou primeiro, e esta mecha de galinha King King estava segurando uma arma na mão. Ainda é uma arma de congelamento de fabricação de bom poder. Pode-se ver que seu protótipo deve ser um carro esportivo caro ou algo assim. Se for uma mecha transformada de um carro comum, uma vez que o modo de combate à distância seja selecionado, eles só podem obter armas de galinha comuns, espingardas, etc. Mas sua proficiência em controlar as mechas é quase inexistente. Portanto, apenas se aproximando do alvo eles podem causar dano, mas isso também se expõe ao meu alcance de ataque. A mecha King King nem sequer tocou em uma arma. Foi cortada no peito pela Purple Battle Union. No segundo seguinte, o terrível poder destrutivo instantaneamente cortou seu corpo em 2 pedaços. Em seguida, sons de impacto de metal apareceram em pedaços. O grupo de mechas correndo em minha direção parecia ter sido forçado a pausar. Um monte de mechas estava empilhado de forma caótica. Mas isso está longe de se comparar à escassez do coração humano, apenas porque eles viram minha faca seguida de outra, matando instantaneamente uma mecha. Que poder de ataque terrível é esse? Felizmente, a velocidade de suas mechas é relativamente lenta, caso contrário, aqueles que se tornariam 2 pedaços poderiam ser eles. Zantão também ficou chocado neste momento. Ele não esperava que minha força de combate fosse tão feroz. Claro, ele também estava mais ansioso pela terrível Battle Union. Mesmo que você seja incrível, você não pode derrotar nosso cerco. Que tal fazermos um acordo? Embora Zantão seja muito arrogante, ele também é uma pessoa com cérebro. Caso contrário, ele não se tornaria um dos 10 deuses da guerra no futuro. Eu não tenho intenção de fazer um acordo com Zantão, mas também estou disposto a ouvir o que ele tem a dizer. Dê-me a arma em sua mão, eu lhe darei 100 gramas de ouro primário. E permito que você casse aqui no zoológico. No futuro, você também pode sentar-se em pé de igualdade comigo. Que tal? Zantão disse suas cartas na mesa. De qualquer forma, quanto a sentar-se em pé de igualdade, isso é ainda mais impossível. Até mesmo seu próprio encontro fortuito foi roubado por mim. Você está querendo ser meu inimigo? Zantão ficou furioso e gritou. Eu não esperava que esse cara fosse tão teimoso, mas neste momento, apontei para suas costas. Acontece que, em algum momento, um monte de criaturas mecânicas já havia aparecido atrás dele. Ainda era um grupo de veados mecânicos com 5,5 metros de altura. Parece que há pelo menos 50 ou 60 deles. Os chifres de aço afiados têm 2,5 metros de comprimento. Se você for atingido por essa coisa, estima-se que até mesmo a armadura mais dura será perfurada. Levante-se rapidamente e bloqueie-os. Zantão abriu a boca quase, exortando os subordinados caídos no chão a se levantarem rapidamente. É uma pena que o rebanho de veados não dê a essas mechas nenhuma chance. Sob o comando de um veado líder, o rebanho de veados lançou um ataque às mechas em caos, enquanto eu fiquei de lado assistindo ao show. Mas Zantão ficou completamente em pânico neste momento. Irmão, salve-me! Ele correu em minha direção enquanto gritava. Acontece que apenas na primeira onda de impacto, quase 10 mechas perderam sua vida. Irmão, contanto que você esteja disposto a me salvar, eu posso te dar o que você quiser.
Ele entende que não pode escapar da perseguição dos robôs. Felizmente, ele está um pouco mole no início do apocalipse. E denuncie este meu grande grupo. Vendo que eu ainda não me comovo, ele desliga completamente e vive. Eu sei onde há Yuan Jin de alta qualidade. Que tal eu te levar para coletar quando chegar a hora? Ao ouvir isso, fiquei imediatamente interessado. Este é o melhor recurso para atualizar mechas. Então um grande marimbondo ficou atrás de mim, enquanto ele saltava. Venvin bloqueou o caminho de Lu Kun. Neste momento, todos os capangas já foram dominados e o robô na primeira fila lançou outro ataque. E eu balancei a guerra e facilmente a enviei para o corpo do robô. Sua defesa não é tão boa quanto a de um crocodilo de aço. Um golpe de faca o abriu diretamente. Em apenas 2 segundos e meio, várias unidades foram resolvidas, caindo uma após a outra. Em menos de 2 minutos e meio, restavam apenas 5 robôs em grupos, e a impotência de sobreviver aconteceu neste momento. Humano, você é muito forte. Eu não quero ser seu inimigo. Ao ouvir isso, não tive pressa em atacá-lo. O que você quer usar para trocar pela sua vida? Um certo tipo de robô de repente ficou sem palavras. Parece que tudo no zoológico é meu. Já que você não consegue tirar nada de valor, então deixe sua vida para trás. Eu me lancei diretamente. Mas neste momento, os 4 robôs restantes se chocaram ativamente. Uma espécie aproveita este tempo. Liberou rapidamente a habilidade de pulso eletromagnético. Imediatamente depois, seus pés de repente emitiram luz elétrica, convergindo em uma corrente reta e atirando. Zantão apressadamente nasceu para lembrar, afinal, uma vez que eu morra, ele também esfriará. Vendo isso, um traço de diferença brilhou em meu coração. Este ainda é o início do apocalipse. Eles já aprenderam habilidades? Então bloqueei o martelo de guerra na frente dele. A energia violenta varreu instantaneamente, e repeliu meu mecha de 12 metros em 2,5 metros. Mas o martelo de guerra não conseguiu resistir completamente ao ataque. Ainda assim, parte do eletromagnetismo se transformou em radiação zero e lentamente envolveu meus braços. Os movimentos do mecha também ficaram lentos e pesados, mas isso foi tudo. Então eu balancei novamente com força. Eu cortei ferozmente em direção a um certo tipo de robô. Ele perdeu a maior parte de seu poder neste momento, diante de um ataque semelhante a um raio. Por um tempo, não havia como escapar. No final, um certo tipo de robô foi cortado em 2 pedaços com uma faca, e eu avancei. Coletei o Yuan Jin que explodiu em minhas mãos. É uma pena que seja apenas um produto de alta qualidade vermelho. Irmão, você é incrível. Neste momento, Zantão elogiou inapropriadamente, e eu lentamente me virei e olhei para ele friamente. É a sua vez. O que você quer usar para trocar pela sua vida? Ao ouvir isso, Zantão imediatamente sentiu um ataque de tontura. Um certo tipo de robô agora. É porque não conseguiu tirar nada para trocar pela sua vida, então agora está morto. Eu tenho coisas boas. Depois de pensar por 2 segundos e meios, Zantão disse apressadamente, eu sei, além da notícia sobre aquele pedaço de Yuan Jin. Aqui está um bom equipamento. Diga para abrir obedientemente sua armadura abdominal e tirar uma cápsula de fogo que emana luz roxa. Esta é uma cápsula de proteção iônica de nível épico. O espaço interno é muito grande. Na verdade, não precisa da apresentação de Zantão. Eu reconheci à primeira vista que este é um fogo de alto nível. Irmão, você pode usar isso para trocar minha vida? Ele olhou para mim incerto. Ao ouvir isso, apenas disse em um tom calmo, pode. Ao ouvir minha resposta, Zantão imediatamente deu um suspiro de alívio. Então ele entregou o equipamento obedientemente. Equipamento, cápsula de fogo iônica de nível épico, poder de combate mais 20. Depois de equipar a cápsula de carga, eu casualmente dei uma ordem de despejo. Não é da sua conta, vá embora. Espere eu terminar o que tenho para fazer aqui, depois vá para a mina para te encontrar. Minhas palavras instantaneamente fizeram o humor de Zantão cair para o fundo do poço. Que tal eu encontrar o cristal primordial primeiro? E pedir para alguém entregar para você pessoalmente? E então nós dois ficamos quites, tudo bem? Mas este tipo de desejo lindo. Ele no final ainda não ousou dizer, só conseguiu acenar com a cabeça e responder respeitosamente, mas eu adivinhei seus pensamentos. Também pensando em fugir. Caixuxin ainda está relativamente seguro no início do apocalipse. Contanto que fique aqui e não faça besteira. Eu naturalmente não terei tempo para prestar atenção em você, mas se você quiser fugir da cidade, provavelmente será despedaçado pelos mechas lá fora no local. Irmão, fique tranquilo, eu definitivamente não vou fugir.
Zantão rapidamente acenou com as mãos. Depois de sair da visão do Mesh Optimus Prime, Bumblebee imediatamente correu para casa na velocidade mais rápida. Em seguida, voltei meu olhar para meu espaço. O cristal primordial fornecido pelo macaco mecânico é o supremo, enquanto o fornecido pelo crocodilo e o servo mecânico é o avançado. A quantidade total chega a centenas de gramas. Mas, exceto pelos dois últimos tipos de cristais primordiais, todos os outros são pontos de experiência. Um tipo de servo mecânico explode um disparo de cauda da morte, que pode atacar vários alvos em uma linha reta. A armadura de liga reforçada emenda a palavra ponto e fornece apenas 30 pontos de ataque e defesa. Depois de consumir todos os cristais primordiais, meu nível chegou ao nível 19, contanto que eu alcance o nível 30. Eu posso deixar o Mecha passar pela segunda evolução. Para obter recursos rapidamente caminhei para as profundezas do zoológico. Mas estava vazio. Nem mesmo a sombra de uma criatura mecânica foi vista. Onde foram parar os monstros? Vendo que não havia monstros para matar, finalmente decidi ir para a vila de Zantão. Falando em dinheiro, a família de Zantão é definitivamente uma das melhores na cidade de Kaishu. No momento em que fiquei na frente da porta da vila, fui imediatamente descoberto pelo Mecha responsável pelo patrulhamento. O Mecha de patrulha não mostrou tensão, mas educadamente me perguntou: "Posso perguntar se o visitante é o Sr. Zhongli?" Eu friamente acenei com a cabeça em resposta. Zantão originalmente queria fazer alguns truques para substituir, mas não esperava que ele tivesse acabado de voltar. E logo viu o deus da matança aparecer no pátio. Eu não disse besteira e diretamente abri a boca. "Onde está a coisa? Irmão, já que foi determinado que não pode ser mantido, então entregue com um sorriso." Originalmente, eu não tinha muita expectativa, mas depois de ver claramente o equipamento na minha frente, eu, que sempre fui calmo, não pude deixar de exclamar: "Canhão flutuante." Acontece que o canhão flutuante é um equipamento especial. Não só não ocupa nenhum slot de equipamento. Ele também pode mudar ativamente para o modo de defesa ao enfrentar um ataque surpresa, e a qualidade na minha frente ainda é excelente. Então eu peguei Jianqi na minha mão e liguei o programa de ativação. Parabéns por obter um canhão flutuante de congelamento de nível excelente. Poder de combate mais 200. Velocidade de disparo de 1 tiro por segundo. No entanto, Zantão viu minha expressão lenta e pensou que eu estava insatisfeito com o canhão flutuante. Imediatamente depois, seu corpo não pôde deixar de tremer um pouco. "Irmão, se você não estiver satisfeito com este canhão flutuante, eu vou encontrar outro equipamento para você." Ouvindo isso, eu balancei minha mão. "É mais ou menos aceitável, mas eu não sei qual é a distância de ataque." Eu virei minha cabeça para olhar para longe e liberei diretamente um feixe de balas de luz azul gelo. Cerca de um segundo depois, eu vi um prédio automóvel à distância se transformar instantaneamente em uma flor de gelo azul brilhante. Parece que o alcance é de cerca de 500 metros. Zantão viu que o canhão flutuante era tão poderoso e sentiu dor secretamente, mas ele ainda tinha que exibir lealdade em seu rosto. "É realmente muito bom." Eu balancei minha cabeça para expressar minha satisfação. "Irmão, por que você não entra e senta em casa?" Zantão convidou educadamente. Embora ele quisesse que eu saísse imediatamente, ele absolutamente não podia dizer isso. "Não, eu vou descansar no pátio. Tenho algo para você fazer amanhã." Ouvindo isso, Zantão ficou atordoado novamente. Mas ele ainda sorriu e disse: "Ok, irmão, se você tiver alguma coisa, este irmão mais novo certamente não vai se esquivar." Ouvindo isso, eu não queria dizer uma palavra e simplesmente encontrei um lugar para sentar. Mas logo depois, o som de um helicóptero soou sobre Kaishushin, e soou como se houvesse mais de um. Então uma transmissão saiu do helicóptero: "Por favor, não entrem em pânico, cidadãos, protejam-se. Os militares virão em socorro o mais rápido possível." Mas quando a transmissão terminou, um grupo de pequenos pássaros com envergadura de 2,5 metros. Eles voam extremamente rápido, como balas saindo de um cano. Qualquer parte do corpo é um meio de ataque. O helicóptero que estava transmitindo a transmissão no ar foi perfurado por um único pássaro em um instante. Então, um estrondo ensurdecedor soou. As pessoas que estavam ouvindo a transmissão ficaram todas atordoadas. Seus rostos estavam cheios de medo e desamparo. Algumas pessoas até gritaram por causa disso. Afinal, em seus corações, os militares são seu último recurso. Mas agora este canudo de salvação foi morto instantaneamente. O que é ainda mais terrível é que os gritos dos refugiados não tiveram nenhum efeito.
Em vez disso, chamou a atenção dos pássaros mecânicos. Enfrentando monstros gigantes voando rapidamente, as pessoas comuns não tinham onde se esconder. Eles foram rasgados em pedaços de heróis em meio aos gritos. Neste momento, como era o início do apocalipse, Zantão sabia que ele tinha acabado de aprender a pilotar um mesh. E, ao enfrentar um grupo tão assustador de pássaros mecânicos, ele já estava suando frio. Então, na ponta dos pés, ele veio até mim. Irmão, não consigo dormir, posso ficar um pouco com você? Ao ouvir isso, lancei-lhe um olhar engraçado. Se tiver medo, combine-se com sua armadura de galinha. Sua armadura de galinha Bumblebee não é nada fraca, não precisa ter medo desses pássaros mecânicos. Ao ouvir isso, os olhos de Zantão brilharam instantaneamente. Ele tem uma armadura de galinha de 17 metros de altura. Esses passarinhos que mal têm 2,5 metros. O que eles podem fazer com ele? 2,5 segundos depois, uma armadura de galinha Bumblebee apareceu do nada. Parado ao lado de Quintian, como se o Uzen estivesse dirigindo um pequeno MiG. Neste momento, no céu, um pássaro mecânico está perseguindo este helicóptero. No estado atual, meu interesse surgiu instantaneamente. É uma boa hora para testar o poder de ataque dos canhões flutuantes. Sob a sobreposição da armadura de galinha e das armas, o ataque do canhão flutuante atingiu 520 pontos. O poder de uma bomba congelante é considerável. Então, o feixe de luz azul gelo passou rapidamente pelo céu noturno e atingiu o pássaro mecânico com precisão. Sua carapaça parecia não ter sofrido nenhum dano. Mas no segundo seguinte, todo o seu corpo foi completamente congelado e, em seguida, caiu do céu gelado. Mande alguém coletar o cristal elemental de volta. Fiquei parado no lugar, olhando para o céu. O canhão flutuante disparou novamente depois de um segundo, e Zantão assistiu atordoado. Nesse momento, seu coração estava sangrando. Ele tinha acabado de entregar todos os seus tesouros. Infelizmente, ele não se atreveu a expressar suas queixas. Em vez disso, ele teve que dizer de forma muito obediente: "Ok, irmão mais velho." Depois de dizer isso, vários pequenos lacaios de armadura correram imediatamente. Só neste momento senti que era muito mais fácil recrutar alguns lacaios. E meu ato de resgate no primeiro momento chamou a atenção dos pilotos do helicóptero. Eles pareciam ter agarrado uma tábua de salvação. Ao ver que a casa de Zantão era grande o suficiente, sem dizer uma palavra, eles aceleraram ao máximo. Mas a velocidade dos pássaros mecânicos era muito mais rápida que a dos helicópteros. No entanto, eles não escolheram atacar o helicóptero. Em vez disso, eles queriam primeiro resolver meu problema. Ao ver isso, decidi experimentar a habilidade do laser da morte. Seus olhos azuis instantaneamente se transformaram em roxo claro. No segundo seguinte, 2 raios roxos saíram de seus olhos. Os pássaros mecânicos atingidos pelos raios não foram exceção, eles se tornaram cinzas voadoras. Tão pervertido. Zantão não pôde deixar de abrir a boca novamente. Ao ver isso, os pilotos ficaram ainda mais animados. Eles mal podiam esperar para voar imediatamente para os arredores da vila. E os outros pássaros mecânicos que não foram atingidos já começaram a recuar em pânico, como se estivessem fugindo de um desastre iminente. E meus olhos mais uma vez condensaram raios. Bombas congelantes e raios laser cooperaram entre si. Como se não quisessem a vida após a morte, eles começaram a voar pelo céu. E meu objetivo final é apenas um. Esse é o líder de seu grupo. Mas seus corpos enormes não aguentaram o ataque duplo. No segundo seguinte, eles perderam o poder e caíram do céu. Não me importei com os olhares dos outros. Em vez disso, instruí o lacaio Zantão a coletar reforços. Ao ouvir isso, Zantão se tornou ainda mais reverente em relação a mim. Você não ouviu o que meu irmão mais velho disse? Apresse-se e comece a agir. Se alguém se atrever a desviar um pouco, espere para morrer. Enquanto um grupo de guarda-costas ia buscar reforços, o helicóptero finalmente pousou em segurança. 5 pessoas saíram correndo de dentro. Antes mesmo de chegarem perto de mim, começaram a se desculpar em voz alta. Originalmente, eu não queria prestar atenção, mas quando vi uma das mulheres, fiquei surpreso. Embora a mulher estivesse usando um uniforme militar, suas curvas orgulhosas ainda estavam vagamente visíveis. De repente, lembrei-me de sua identidade. Na vida passada, ela também era uma das 10 deusas da guerra. Olá, meu nome é Li Muan. Obrigado por me resgatar. Olá, meu nome é Zong Li. Eu me apresentei. E ao mesmo tempo, estava planejando como ter um bom relacionamento com ela. Afinal, esta também pode ser considerada uma futura valquíria. Ela é diferente de Zantão,
um novo rico. Li Muan cresceu confiando em sua própria força. Sua capacidade de combate pode ser considerada muito poderosa. Transformação de armadura. Li Muan de repente gritou delicadamente. Depois de 2 segundos e meio, uma armadura prateada de 7 metros de altura e corpo esguio substituiu Li Muan original. Eu olhei para a armadura. Um brilho de admiração brilhou em meus olhos. A armadura é boa, mas a arma em sua mão é um pouco inferior. Provavelmente não consegue exercer o poder máximo, certo? Esta é a espingarda padrão da armadura inicial. Seu poder não é muito bom, mas o tiro é muito preciso. Li Muan acariciou levemente a espingarda em sua mão. Ao ouvir isso, eu concordei. Então, peguei uma arma de congelamento de boa qualidade. Isso caiu durante uma caçada anterior. Você tem uma arma de congelamento. Li Muan conhece muito bem o poder da arma de congelamento. Não só pode fornecer 30 pontos de poder de combate para a armadura, mas também tem a capacidade de controle temporário. Zantão ao lado estava olhando atentamente para a arma de congelamento. De repente, ele sentiu que parecia estranhamente familiar. Não é essa a arma inicial. Na mão daquela armadura desperta que eu derrubei primeiro no zoológico? Usando as coisas do nosso avô para dar a uma linda mulher. Ainda é você, irmão. Estou realmente rindo até morrer, irmãozinho. Isso é para mim? Li Muan ficou um pouco envergonhada, então não aceitou imediatamente. Em vez disso, ofereci-me para trocá-la por 100 pedras de ouro. Ao ouvir isso, Li Muan acenou com a cabeça enquanto pegava mais de 10 cristais elementais comuns. Eu só tenho isso agora. Eu vou te compensar o resto mais tarde. Eu acenei com a cabeça e coloquei a arma de congelamento nas mãos de Li Muan. Zantão estava mais uma vez olhando atordoado para o lado. Cara, com uma mulher tão bonita, você provavelmente é um cara hétero, certo? Só aquela arma quebrada. Por que você ainda está aceitando cristais elementais? Mas eu só quero ter um bom relacionamento, afinal, se puder haver mais um irmãozinho no futuro. Neste momento, Li Muan sugeriu ir salvar pessoas comigo. Ao ouvir isso, fiquei visivelmente surpreso. Embora para os soldados, esses sejam seus deveres, eu não quero fazer esse tipo de coisa que não tem benefícios. Afinal, as criaturas mecânicas não podem ser mortas. Pessoas comuns também não podem ser salvas. Justamente quando eu estava prestes a recusar, os guarda-costas que foram coletar cristais elementais voltaram. Chefe, estamos de volta. Suas vozes estavam cheias de orgulho e alegria. E Zantão estava se preparando para causar uma impressão. No entanto, quando ele estendeu a mão para pegar o núcleo de cristal, os guardas do tesouro o ignoraram completamente. Eles respeitosamente se posicionaram na minha frente. Zantão ficou visivelmente perturbado ao ouvir isso, mas eu disse com uma voz gentil. Obrigado, vocês trabalharam duro. Algumas palavras simples fizeram com que os guardas do tesouro se sentissem lisonjeados. Você deve saber que Zantão nunca teve essa atitude. Quanto a mim, ignorei a mentalidade dos outros e abri diretamente um núcleo de cristal de pássaro mecânico. Um propulsor de nível excelente foi revelado. O poder de combate não apenas aumenta em 30 pontos, mas também durante voos de baixa altitude ou combate. Ele também pode fornecer boa resistência e equilíbrio. No momento em que o equipei, Li Muan sentiu um pouco de inveja. Finalmente, podemos partir? As palavras de Li Muan quebraram o breve silêncio, e depois que equipei o propulsor, mudei minha ideia anterior e então acenei levemente para Li Muan. Não seria ruim sair para coletar alguns núcleos de cristal de nível médio. Mesmo que você não consiga equipamentos, você pode atualizar seu mecha. Quanto a resgatar pessoas, farei isso conforme a oportunidade. Ok, então vamos. Li Muan estava controlando o mecha, pronto para partir. Neste momento, Zantão interrompeu de repente. Irmão, eu também quero. Mas antes que ele pudesse terminar, eu o interrompi. Não, você não quer. Você fica para trás e toma conta da casa. Zantão acenou com a mão, expressando sua impotência. Ele realmente queria me seguir para caçar e encontrar oportunidades. Depois que Musong e os outros saíram do campo de visão, ele não pôde deixar de reclamar em seu coração. Se você não quer que eu seja uma vela de ignição, apenas diga. Que difícil. Não usei o propulsor no caminho porque tinha que combinar com a velocidade de Li Muan. Li Muan, por outro lado, estava bastante ocupado. Seu mecha branco puro é realmente bonito, mas nessa noite escura, é como um farol, tão deslumbrante. Criaturas mecânicas o detectariam de longe. No entanto, sua mira é realmente boa. Ele pode atingir o alvo 8 em cada 10 vezes.
Justamente quando eu estava me preparando para assistir ao show, um enorme tigre mecânico com olhos azuis profundos e quase 7 metros de altura de repente saltou de lado. O tigre mecânico de repente soltou um rugido aterrorizante. No segundo seguinte, ele correu rapidamente em direção aos dois, antes que eu pudesse me preparar para agir. Limon ao lado já havia levantado rapidamente sua arma de congelamento. Balas azul-gelo cortaram o ar, formando um arco perfeito. Mas como seu mesh era apenas nível 8, no momento em que atingiu o tigre mecânico, os flocos de gelo no tigre mecânico desapareceram instantaneamente. Limon virou a cabeça para mim impotente e disse: "Você consegue fazer isso, irmão Zon? Se não conseguirmos, vamos recuar." Em sua opinião, minha força não seria muito maior que a dele. No entanto, antes que ele pudesse reagir, meu corpo enorme saiu correndo em um instante. O tigre mecânico foi instantaneamente envolvido na sombra, mas no momento em que meu punho foi lançado, ele imediatamente virou a cabeça e investiu contra Lin Wen. No entanto, o canhão de fogo de nível excelente no meu ombro já o havia mirado no primeiro momento. Logo em seguida, suas patas traseiras foram atingidas por projéteis, e eu aproveitei a oportunidade para correr rapidamente, e então o lancei para longe com um soco de 25 metros. Inesperadamente, não morreu? Estou um pouco insatisfeito com meu soco, agora está dominando completamente. Mas ainda não o matou instantaneamente, o que atrasa um pouco minha pose, mas o tigre mecânico já está paralisado. Não há muita diferença de estar morto. Antes que ele pudesse implorar por misericórdia, eu balancei meu martelo de guerra novamente. Com um flash de luz roxa, o osso foi preso para cima assim, e o que ele soltou foi um metal primordial avançado. Foi Limuvan quem me alcançou por trás, e agora seus olhos estão cheios de adoração. Isso matou? Irmão Zhongli, você é tão incrível. Tudo bem, eu disse com muita modéstia. Então esmaguei o metal primordial avançado. Parabéns por obter uma redução de calor de nível excelente, poder de combate mais 500. Este equipamento tem calor extremamente alto e pode facilmente cortar a armadura externa do inimigo. Ah, isso é uma coisa boa. Limuvan não pôde deixar de exclamar quando viu isso. Tudo bem, eu posei modestamente novamente. Eu também adoro esta arma, apenas o bônus de poder de combate de 1000 pontos é 2,5 vezes maior que o martelo de guerra anterior. Estou com muita inveja de sua armadura de combate corpo a corpo, as armas são tão imponentes, Limuvan disse com um pouco de azedume. Você também terá boas armas no futuro, mas ainda não foram lançadas, e então sempre que Limuvan fica em adoração, eu resolvo um grupo de criaturas mecânicas, mas a maioria dos metais primordiais que explodiram são comuns, e a matança de Ivan passou rapidamente. Quando o céu estava completamente claro, Limuvan recebeu instruções de seus superiores para ficar ao meu lado por um curto período de tempo. Tente me atrair para os militares, mas mal sabe que este movimento está de acordo com meus desejos. Para este fim, planeje encontrar uma arma de longo alcance para ela. E na vida anterior, Liu Huyan lançou uma excelente arma cinética fria neste período de tempo. Se eu pudesse pegá-la. Enquanto devo a Limuvan um grande favor, posso deixá-la me obedecer no futuro, isso não seria maravilhoso? Depois de falar, levei os dois diretamente para a armadura de Liu Huyan. Eles quase foram mortos por feras mecânicas na noite passada, fazendo com que percebessem qualquer movimento ao redor. Eles ficariam imediatamente apavorados até a morte. Zantão já havia se lembrado das minhas instruções e deliberadamente dirigiu Bumblebee para aparecer na frente dos dois. E alegou convidá-los para se juntarem ao campo de mineração, mas a premissa é que eles precisam oferecer uma pedra de ouro avançada. Liu Huyan ainda não aprendeu a dirigir um mesh. Não sei o que são armas avançadas, mas para amarrar Zantão, o cara rico, ela ainda entregou o lenço roxo em sua mão. Mas neste momento, Zantão correu diretamente para mim com a pedra de ouro. Realmente havia uma arma de congelamento excelente lá dentro. Ele pode fornecer 100 pontos de poder de combate. Limuvan ficou muito feliz quando viu isso e entrou depois de controlar o lindo mesh branco prateado. Ela imediatamente pegou a arma de congelamento extrema de 1 metro de comprimento, e agora ela gostava cada vez mais, e então ela estendeu a mão para mim sem hesitar. A voz estava cheia de desejo. Eu quero. Uma linda garota dizendo a um homem que quer. Quem conseguiria resistir? De qualquer forma, minha concentração não é muito boa e a arma na minha mão não obedece. Lentamente entreguei a ela. Então sussurrei algo no ouvido dela. Não vai me dar dinheiro agora. Mas as próximas palavras de Limuvan me chocaram diretamente. Ela sorriu levemente. E disse com um sorriso no rosto,
O que você está dizendo? A partir de agora, eu sou sua namorada. Depois de dizer isso, ela equipou a arma de congelamento e pegou meu braço. Que bom, trocar as coisas do inimigo por uma namorada, só o meu irmão mais velho consegue. Zantão ficou chocado ao lado. Embora ela também tenha vestido a armadura que sobrou para mim, vendo os talheres mais perfeitos desses dois mechas. Ele estava rangendo os dentes de trás. Claramente ele era o que estava atuando com mais afinco, enquanto Liu Huyan, parada no telhado, finalmente acordou. Ela me reconheceu de relance como Optimus Prime. Afinal, 2 dias e meio atrás, eu deliberadamente dividi o telhado dela ao meio. Ela apontou para mim e depois para os outros dois, e ficou tão irritada que não conseguiu falar. Você deve saber que eu sempre fui um puxa-saco. Eu nunca pensei que hoje eu realmente a estaria manipulando, mas ela rapidamente organizou suas emoções e então disse a Zantão. Zantão, você é o jovem mestre de Kaishukun. Como você pode reconhecer um perdedor como você como seu chefe? Claramente seu mesh é muito mais forte que o dela. Ouvindo isso, Zantão ficou um pouco sem palavras. Quem disse que o Mecha Bomblebe é mais forte que o Optimus Prime? Será porque era 2 metros mais alto que o Optimus Prime no começo? Liu Huyan está um pouco confusa. Não é quanto mais grosso, maior, mais duradouro e forte? Mas eu não queria perder tempo com ela, então estendi minha mão friamente e disse a ela. Entregue o núcleo do seu mecha. A Liu Huyan ao lado estava tão assustada que sua fralda estava molhada e ela entregou o núcleo rapidamente. Mas no segundo seguinte, Zantão jogou no chão e pisoteou, vendo o mecha que ela considerava um tesouro ser destruído assim. Liu Huyan e Liu Ruji entraram em colapso completo. Vocês duas se cuidem. Nossos negócios estão resolvidos, certo? A razão pela qual eu não os matei imediatamente é porque quero que eles experimentem este apocalipse cruel. Mas não se preocupem, eu não vou dar a eles a chance de revidar. Então eu levei meus irmãos embora sem olhar para trás. Mas no último momento antes de partir, Li Muvan ainda mirou no corredor deles e então lançou outra bomba de congelamento, quase derrubando todo o prédio. Machucar meu homem é o castigo para vocês. Nesse momento, Zantão também registrou silenciosamente minha atitude. Este Liu Huyan deve ter machucado meu irmão mais velho profundamente. Caso contrário, meu irmão mais velho não a teria como alvo. Parece que no futuro terei que deixar alguém cuidar especialmente dela. Então Zantão tomou uma decisão secreta em seu coração sob os olhares chocados e irritados dos dois. As figuras dos 3 desapareceram rapidamente no local, e eu, que havia deixado escapar um suspiro de raiva, me senti ótimo neste momento. Mesmo a velocidade de matar monstros ficou muito mais rápida. Quando Li Muvan e eu estávamos enchendo mel e cultivando juntos, passando a maior parte de um dia de lazer. O irmãozinho Zantão correu apressadamente. Irmão mais velho, coisas ruins aconteceram. Há uma onda de poderosas criaturas mecânicas cercando com uma cobra mecânica de 10 metros de comprimento. Você sabe quem é a outra parte? Neste momento, Wenyan também está confuso, mas neste momento, um grito agudo quebrou a atmosfera silenciosa. É ele! O rugido de Liu Huyan veio não muito longe. Parece que a coxa em que ele está confiando apareceu. Com apenas 8 anéis de alma, por que se destruir? Originalmente, eu planejava manter Liu Huyan. Deixe-o experimentar a dor, mas eu não esperava que ele procurasse a morte com antecedência. Você é Zantão. Foi você quem intimidou minha mulher. Neste momento, um chefe de gangue foi para a rua e apontou para o feto irritado de Zantão. Neste momento, ele pensa que o último é o protagonista, e seu mesh é o maior no local. A grande cobra mata todos os 3. Shu Kai imediatamente tomou uma decisão cruel e ordenou que a cobra mecânica ao lado dele agisse. Depois que Liu Huyan ouviu as palavras de Shu Kai, seus olhos brilharam imediatamente com uma luz de excitação. A alegria da vingança nasceu rapidamente em seu coração. Irmão Muvan. Não estou roubando monstros, eles próprios estão se espalhando. Zantão imediatamente acenou com o rosto parado em sua mão. Quanto a Li Muvan, ele não respondeu. Afinal, há muitos membros desta gangue. Então, o congelamento, mas como uma chuva torrencial, foi derramado. Disparou rapidamente para as criaturas mecânicas ao redor. Na próxima, uma grande cobra também se espalhou para mim, mas minha figura não se moveu. Quando a grande cobra estava prestes a se aproximar, a arma flutuante disparou instantaneamente, perfurando completamente seu enorme corpo. Então, eu balancei a lâmina gigante de energia térmica e caí. A grande cobra foi dividida ao meio instantaneamente. Shu Kai, que viu a situação claramente, finalmente voltou a si.
Você paga pela minha grande cobra. Mas quando seus olhos frios se encontraram, suas pernas amoleceram e ele se ajoelhou. Eu estava errado, eu não deveria ter acreditado nas palavras dessa mulher. Tudo foi instigado por ele. Ouvindo isso, retirei meus olhos e não disse nada. Peguei diretamente o lenço de saia flutuante. É tudo culpa de você, vadia, é tudo culpa de você. Vendo que eu não prestava atenção nele, Shu Kai imediatamente lançou sua raiva sobre Liu Huyan. Como resultado, ele ficou extremamente irritado. Ele realmente pegou um pedaço de destroços de metal do chão e enfiou na barriga de Liu Huyan. Liu Huyan, que estava ao lado, estava tão assustada que até urinou. Ele imediatamente abandonou os dois e fugiu em fuga, enquanto Liu Huyan caiu no chão de dor, e muito sangue jorrou de seu abdômen. Mas Shu Kai não teve nenhuma piedade. Em vez disso, ele implorou para que eu a deixasse ir, irmão mais velho, eu já matei essa vadia. Por favor, me deixe ir. Mas então eu continuei a olhá-la friamente. Quem te disse para matá-la? Eu ignorei aquele irmão inútil que fugia e então presentei Shu Kai com uma bomba congelante. No final, seu corpo foi despedaçado na sala de estar. No final, transformou-se em gelo picado de Van Van por todo o chão. Ao ver o chefe ser morto instantaneamente, os outros subordinados fugiram em todas as direções. A propósito, chefe, aquela Liu Huyan desapareceu. Quer que a gente vá buscá-la e trazê-la de volta? Dei uma olhada em Liu Yan, que morreu devido ao excesso de sangue do cadáver. Deixe-a fugir. Mande alguém enterrá-la. Em seguida, tirei o Yuan Jing do armazém e reabasteci minha força física continuamente. Li Muvan fez a mesma coisa. Mas o mesh dela já subiu para mais de 10 níveis. Depois da evolução, a altura aumentou de 7 metros para mais de 8 metros. Quanto à minha atualização de nível, pode-se dizer que é muito rápida. Como já havia acumulado nível 19 ontem à noite, juntamente com a experiência de matar monstros agora. Agora o nível do Optimus Prime também chegou a 25. Então, tirei o Yuan Jing da grande cobre, depois de abri-lo, ganhei uma coisa chamada Estrela Vermelha. Sua função é fortalecer e aumentar 100% o equipamento requintado e aumentar a probabilidade de equipamento excelente. Chefe, olhe para mim. Zantão esticou a voz para gritar, quase chegando ao ponto de me puxar para implorar. Vendo isso, fiquei enojado o suficiente. Fique quieto. Usar a Estrela Vermelha para melhorar a qualidade da corrente de batalha é um desperdício. É melhor melhorar a qualidade da espada de concentração de energia térmica. Afinal, no início do apocalipse, desde que os três não se dividam, melhorar minha própria força de combate seria muito mais útil. Então, fundi os dois juntos, mas também estou um pouco nervoso com isso. Afinal, seria uma pena se falhasse. Mas, naquele momento, uma luz vermelha quente jorrou da espada de concentração. Os blocos de gelo no chão desapareceram instantaneamente. Parabéns, o fortalecimento da arma épica foi bem sucedido. A força de combate da espada de concentração de energia térmica aumentou em 200. Chefe, quando você trocou de arma, eu também quero esta espada de concentração de energia térmica. Quando você trocar mais tarde, eu a pegarei. Ao ouvir isso, Zantão ficou instantaneamente satisfeito. Sua força de combate definitivamente seria muito forte na época. Depois de limpar o campo de batalha, os três imediatamente se prepararam para ir para outro lugar para limpar criaturas mecânicas, mas outro mordomo correu. Jovem mestre, algo terrível aconteceu. Ao ouvir isso, Zantão ficou um pouco sem palavras. Que tipo de problema surgiu tão cedo pela manhã? Depois de ouvir a explicação do subordinado, ele descobriu. Foi um motim de ratos mecânicos no norte da cidade. Estima-se que o número seja de dezenas de milhares, e um deles é extremamente destrutivo. Ao ouvir isso, fiquei um pouco confuso por um tempo. Tantos ratos podem transformar uma pequena cidade em ruínas, e Li Muvan, ao lado, está preocupada com sua segurança. Temo que muitas pessoas morram. Podemos vencê-los? No entanto, me mostrei muito calmo. A verdade será revelada. Caçá-los pode nos permitir avançar rapidamente, mas ao ouvir essas palavras de Zantão, suas pernas amoleceram instantaneamente. Ele sabe seu próprio peso. 100 deles não são suficientes para os ratos comerem. Neste momento, 25.000 ratos mecânicos no norte da cidade varrem todas as criaturas ao redor como uma onda gigante. Nem mesmo os vegetais recém-mutados são poupados. Outros grandes animais fogem freneticamente, temendo se transformar em fragmentos de heróis por toda a parte. Mas antes de 2 minutos e meio, 3 figuras estranhas apareceram à distância. Que achado! Tão espetacular?
Presente observando do telhado ficou chocado. Toda a areia amarela foi completamente engolida pela horda de ratos. Inúmeros olhos vermelhos surgiram freneticamente, dando às pessoas uma sensação de calafrio. Neste momento, eu estava massacrando onde ele não podia ver. Diante do declínio de energia térmica de nível épico, os ratos mecânicos caíram um após o outro, e o olho laser da morte foi ainda mais destrutivo. Muitas vezes uma habilidade pode levar dezenas deles. Essa ação também atraiu rapidamente a atenção do Rei dos Ratos, mas ele apenas me lançou um olhar vago. Então, com uma ordem, vocês vão matar os resistentes. 7 ou 8 ratos obedeceram imediatamente. No segundo seguinte, eles correram para o lugar onde os 3 estavam, mas essa quantidade de caramia era totalmente insuficiente. Um golpe de faca e pedaços de rato encheram o chão. Malditos humanos, ousam ferir os filhos deste rei. O Rei dos Ratos imediatamente rugiu para mim à distância quando viu isso. É apenas um rato maior, realmente se considera um grande rei, é melhor ele não ficar tagarelando. Assim que ele menciona isso, não consigo evitar querer matá-lo, então o Mecha pegou sua espada e correu para cima. Humanos, morram para mim. Um rugido saiu da boca do Rei dos Ratos, tremendo a terra, quando estava a mais de 10 metros de distância de mim. Ele abriu instantaneamente sua boca sangrenta, e então 2 dentes de castanha voaram rapidamente de sua boca como mísseis de corda. E eu me esquivei de lado enquanto lançava canhões flutuantes para contra-atacar, e os ratos mecânicos atrás de mim não tiveram sorte. Depois que os dentes de castanha penetraram no corpo de um deles, este explodiu violentamente no instante seguinte, e os restos do corpo foram explodidos por todo o céu. Semelhantes em um raio de 10 metros foram afetados, mas naquele momento, o Rei dos Ratos atacou novamente. Mas desta vez eu escolhi correr para trás por uma certa distância, esperando que ele baixasse a guarda. Eu me virei oportunisticamente e pendurei a espada. Perfurou diretamente um corpo enorme, mas ficou chocado depois de ver o rosto da outra parte. Descobriu-se que o Rei dos Ratos tinha extrema inteligência. Na verdade, ele pegou outro rato como escudo. Você ainda é o Rei dos Ratos? Você só sabe como fugir? Ao ouvir isso, o Rei dos Ratos não se importou com tanto e ordenou diretamente que seus irmãos mais novos atacassem. Em sua opinião, tantos subordinados sempre podem matar o Mecha na frente deles. Olhando para os ratos mecânicos avassaladores, eu dei um sorriso frio. Eles estão se preparando para me enterrar? Então pisei forte. No segundo seguinte minha figura saltou alto. Onde a espada gigante varreu, pedaços de rato se espalharam imediatamente por todo o chão. O Rei dos Ratos rangeu os dentes de raiva quando viu isso. Ele abriu a boca para mim novamente. Desta vez eu não escolhi dar-lhe uma chance, e corri para cima com um flash de minha figura. O Rei dos Ratos, que era relativamente lento, entrou em pânico imediatamente aproximou todos os seus irmãos mais novos. Ele estava se preparando para lutar comigo. Não acredito que dezenas de milhares de subordinados não consigam derrubar um Mesh. Mas meus olhos brilham. Isso daria muito ouro. O nível do Mesh não dispararia? Na borda do campo de batalha da Segunda Guerra Mundial, Zantão já completou a evolução do Mesh. Ele está cooperando com Li Muvan para aliviar parte da minha pressão. Neste momento, na minha frente, pilhas de cadáveres de ratos formam uma pequena colina. Eles não servem. Que tal você mesmo vir? Enquanto corto ratos mecânicos, continuo provocando o Rei Rato. E o Rei Rato está a 600 metros de distância. Afinal, essa posição é perfeita. Pode evitar perfeitamente os ataques das armas flutuantes e pode continuar contra-provocando. Mas, neste momento, um grande movimento veio de longe. Li Muvan, que estava no topo do prédio, logo percebeu que algo estava errado. O que são essas coisas ao longe? Esses monstros têm uma altura média de 10 metros e um tamanho indescritível. A questão é que existem mais de uma dúzia deles. A propósito, ainda há elefantes no zoológico de Panzilhua? Eles devem estar vindo atrás de você. Olho para o Rei Rato com alguma alegria maliciosa. Acontece que os elefantes realmente vieram atrás dele. Antes, os ratos comeram um membro da família deles. Embora os ratos possam engolir é quase impossível matar um grupo deles. Vendo isso, apresento uma proposta a ele. Contanto que você venha para o meu lado, eu te protegerei. Mas preciso da ajuda do seu clã. A primeira reação do Rei Rato ao ouvir isso é raiva. O que isso significa? Isso significa deixá-lo se tornar sua ferramenta. Convocar seus companheiros para serem bucha de canhão. Mas depois de pensar por 2 segundos e meio, ele ainda acha que vale a pena. Então, ele curvou os lábios e disse: Você me ajuda a matá-los.
Eu te ajudo a coletar ajuda. Você só deixa os ratos os incomodarem. O resto deixe comigo. Depois de dizer isso, corro diretamente em direção aos elefantes. Mas o Rei Rato não confiava totalmente em mim. Mesmo em adversidade, eu tenho segundas intenções. Aparentemente, chamou a atenção dos elefantes. Mas se ele escapar, os elefantes apenas o perseguirão. Desesperado, ele teve que morder a bala e ordenar que os ratos atacassem. Neste momento, do outro lado, humanos, saiam do caminho. Não queremos ser inimigos de vocês. Queremos matar aquele Jerry fedido. Depois que o gigante jogou a bomba de congelamento para longe com seu nariz, ele abriu seus olhos vermelhos e me disse: quem concordou que você o matasse? Ao ouvir isso, não pude deixar de perguntar em voz alta. O gigante ficou confuso. Não é, mano? Eu só matei um Jerry. Por que preciso que você, um bípede, me proteja? Ao contrário da incompreensão dos elefantes. O Rei Rato estava profundamente comovido. Acontece que o inimigo do inimigo é meu amigo. Então ele não se conteve mais. Ele ordenou diretamente aos ratos: matem eles. No segundo seguinte, as buchas de canhão lançaram um ataque suicida. E Xian Kun também reagiu imediatamente. Eles somavam 13 no total e formaram uma defesa sob o comando do Avatar. Contanto que um rato mecânico toque seus narizes, ele será imediatamente esmagado em pedaços. Por que você, humano, ainda não está agindo? Meu povo está morrendo. Wen Yan, eu não agi imediatamente, mas lembrei que é inútil correr agora. O Rei Rato Jianzhuan não refutou porque Xian Kun estava balançando o nariz impenetravelmente, mas o Rei Rato ainda era capaz. Ele apenas abriu a boca e disparou 2 partículas em direção ao lugar onde Xian Kun estava, mas neste momento, finalmente usei a habilidade suprema lendária, o fortalecimento de poder de combate superpoderoso, e o poder de combate do Mecha dobrou instantaneamente. Atingiu a terrível pontuação de 1314, mas o Rei Rato estava muito errado porque a direção do meu ataque parecia estar invertida. No momento em que ele ficou atordoado, eu já havia cruzado a distância de 100 metros e cheguei instantaneamente na frente do Rei Rato. A enorme espada gigante de energia térmica acenou e cortou. Maldito humano, como você ousa me enganar? O Rei Rato se esquivou enquanto esperava, e seu corpo foi perfurado em 3 pés por um ataque furtivo da arma flutuante. Nesse momento, ele finalmente entrou em pânico. Deixe-me ir, irmão humano. Posso ajudá-lo a coletar essência de origem que. O Rei Rato estava tão assustado que sua fralda estava molhada e ele imediatamente implorou por misericórdia. No entanto, matei peixes por 20 anos no RT Marte. Não há absolutamente nenhuma emoção. Este Rei Rato pode definitivamente explodir essência de origem de nível épico, que é muito mais valiosa do que a essência de origem comum. Então o poder em minhas mãos continuou aumentando, e o som do metal sendo beliscado e deformado veio imediatamente, e o pescoço do Rei Rato gradualmente se tornou distorcido e plano. Então ele se transformou completamente em fragmentos de rato quebrados, mas neste momento Xian Kun de repente ficou louco porque uma essência de origem de nível épico, para qualquer criatura mecânica, é definitivamente um tônico. Próximo segundo. Eles correram para cá desesperadamente. Eu bufei friamente com a lâmina da espada e rapidamente guardei a essência da origem. Mais uma vez, segurei a espada com as 2 mãos e balancei-a ferozmente. Os ratos mecânicos que estavam correndo na frente foram instantaneamente cortados em cinzas voadoras. E Xian Kun finalmente parou neste momento, mas eu continuei a brandir a arma em minha mão e matei qualquer tipo que se aproximasse sem deixar ninguém para trás. Os 3 elefantes mecânicos ficaram completamente apavorados, apenas porque o poder de combate que eu mostrei não era algo que eles pudessem resistir. E agora estou correndo em direção a eles, e a qualidade dos elefantes explodidos é naturalmente ainda melhor. Vocês correm e correram em minha direção, mas o poder de combate dos elefantes mecânicos é apenas um pouco mais de 200. É quase 3 vezes pior do que meu poder de combate de mais de 600, mais o fortalecimento de poder de combate superpoderoso. No segundo seguinte, o corpo do elefante mecânico foi cortado ao meio, e então uma essência de origem flutuou para fora do cadáver. Esta é realmente uma essência de origem quase épica. Em outras palavras, todo o seu grupo racial evoluirá, então eu não continuei a perseguir Xian Kun. Em vez disso, dê a eles 3 dias e não é tarde demais para engordá-los e matá-los. Uma besta mecânica me viu perseguir Xian Kun quando eles pensaram que estavam salvos, mas mal sabiam que eu só matei um e me virei para matá-los novamente. Você não pode ficar até tão tarde?
Demorou menos de 2 minutos e meio para ficar feliz, depois de lutar por quase 1 minuto. Meu efeito de fortalecimento finalmente desapareceu e minha velocidade caiu drasticamente. As outras bestas mecânicas imediatamente desapareceram. Só pude suspirar impotente. Parece que ainda faltam habilidades de ataque em grupo. Pensando nisso, entrei em contato imediatamente com Zantão. Peça a eles que tragam pessoas de volta para limpar o campo de batalha. Depois que Zantão sentiu o movimento, ele correu imediatamente. Mas depois de ver claramente os fragmentos de mecha no chão, ele ficou imediatamente chocado e estupefato. Seu irmão mais velho ainda é seu irmão mais velho. Uma pessoa matou tantos, mas ignorei os rostos chocados dos dois e optei por abrir uma surpresa épica. Dentro está um núcleo de 100 batalhas do mesmo nível, e o poder de combate aumenta em 300 após o uso. Limo Kai já está acostumado com isso. Ele até aceitou gradualmente minha atuação pervertida. Ao me ver prestes a ultrapassar o nível 30, ele foi muito sensato ao proteger a lei ao meu lado. Esta evolução ainda usou 2 minutos e meio. Quando a energia secreta desapareceu, meu mecha pousou repentinamente no chão, com uma altura de 15 metros e um poder de combate total de 1000 pontos. Quando Limo Kai soube de meus atributos, ele ficou tão animado que sua voz sumiu. Quanto você disse? Você ouviu direito, são 1066 pontos. Ao ouvir isso, ele imediatamente se fechou. Eu não esperava que a lacuna entre os dois se tornasse cada vez maior. Neste momento, seu poder de combate é inferior a 200 pontos. Eu sorri e o consolei dizendo que ele me alcançaria. Mas Zantão, que sempre foi falador na quadra, está muito calmo agora, ou pode-se dizer que está um tanto taciturno. Antes que ele pudesse se aproximar lentamente, tomei a iniciativa de perguntar: o que aconteceu? Zantão ergueu a cabeça e olhou para mim, mas rapidamente abaixou a cabeça novamente. Irmão mais velho, como posso não te culpar? É o corpo de Liu Huiyan que desapareceu. O que você disse?